Há lugares no mundo que não perdoam erros. Moss Dale é um desses lugares. Um labirinto escuro e sufocante. Em junho de 1967, 6 homens entraram confiantes nessa caverna. O que eles não sabiam era que a própria caverna estava prestes a se transformar em uma armadilha mortal que mudaria o rumo de suas vidas. Esse é o momento crítico da tragédia na caverna de Moss Dale. Um erro irreversível, a fúria inesperada da natureza e o desfecho trágico de 6 exploradores experientes. Na manhã de 24 de junho de 1967, o céu de Warwickshire, uma região histórica no norte da Inglaterra, estava cinzento, cheio de nuvens que escondiam a luz do sol, mas sem nenhum indício de que a natureza guardava uma reviravolta perigosa. Para Dave Adamson, de 26 anos, aquele dia parecia apenas mais uma expedição de exploração, uma atividade quase que rotineira para ele, que era um espeleólogo experiente, alguém que basicamente estuda cavernas e grutas, ou seja, uma pessoa completamente habituada a explorar os labirintos subterrâneos no Warwickshire Dales. Como líder experiente, Dave não apenas conhecia as passagens traiçoeiras de Moss Dale, mas era também o tipo de pessoa em que os outros exploradores confiavam sem questionar. Calmo, metódico e sempre atento aos detalhes, ele parecia ser a escolha perfeita para guiar o grupo pelos labirintos sufocantes daquela caverna. O grupo inicial era composto por 10 exploradores. 4 deles, incluindo Morag Forbes, a noiva de Dave, que planejavam explorar apenas as passagens mais seguras e retornar à superfície após algumas horas. Morag estava muito alegre naquele dia. Faltava menos de um mês para o casamento deles e participar dessa aventura era uma forma de compartilhar um pouco da sua paixão de Dave por expedições. Mas ela sabia que suas limitações físicas não a levariam às partes mais difíceis, e o seu papel ali era mais que descontraído, digamos assim. Aproveitar o momento e voltar quando as coisas começassem a ficar intensas demais. Já Dave liderava os outros 6 homens, Jeff Burrow, Colin Vickers, John Odgen, Bill Frakes e Michael Ryan, o mais jovem do grupo com apenas 17 anos. Eles estavam prontos para ir até as passagens mais profundas, onde a caverna mostrava sua face mais desafiadora e traiçoeira. O objetivo da expedição era muito claro: limpar e mapear áreas ainda pouco exploradas, abrindo caminhos para as futuras incursões de outros espeleólogos. E claro, essa tarefa não era fácil. Moss Dale não era uma caverna acolhedora. Diferente das grandes cavernas com câmeras abertas e espaços para se caminhar, ela era uma rede de túneis estreitos, onde o ar era muito úmido e a luz das lanternas parecia ser engolida pela escuridão. E a cada metro percorrido, o ambiente se tornava mais sufocante. Os homens estavam preparados para o esforço físico, sabiam que em Moss Dale não se caminhava, rastejava-se. Cada movimento exigia força nos braços para avançar pelo chão de pedra irregular, enquanto as botas de borracha apenas deslizavam contra as paredes úmidas. Qualquer deslize ou falta de atenção poderia custar muito caro. Eles estavam confiantes, afinal, não era a primeira vez que enfrentavam desafios como aquele. Quando a esposa de Dave e os outros 4 se despediram na entrada da caverna e começaram o caminho de volta à superfície, Dave liderou seu grupo para a parte mais crítica da expedição, a Far Marathon Passage, uma das seções mais desafiadoras e mortais de Moss Dale Caverns. Estendendo-se por centenas de metros, ela combina túneis estreitos, longos, baixos, onde os exploradores muitas vezes precisam rastejar ou se espremer de lado para conseguir avançar. Em alguns dos pontos, o espaço é tão, mas tão pequeno que é necessário respirar cuidadosamente para evitar ficar preso. Ou seja, nesse lugar, qualquer centímetro importa. O chão de calcário irregular e as formações rochosas afiadas tornaram o progresso lento e exaustivo. O verdadeiro perigo, porém, está na possibilidade de inundações repentinas. Como a passagem segue o curso de um antigo rio subterrâneo, onde chuvas intensas, mesmo a quilômetros de distância, podem causar uma súbita elevação das águas, transformando o túnel em uma armadilha sem saída. A atmosfera opressiva de Far Marathon Passage não é apenas física, mas também psicológica. O silêncio é interrompido apenas pelo som da respiração e da água escorrendo pelas paredes. Muitos espeleólogos relatam uma sensação de claustrofobia extrema, como se a caverna estivesse viva e esperando o momento certo para prender suas vítimas. E é por isso que ela não é apenas um teste de força e resistência, mas um verdadeiro desafio mental. Um lugar onde cada decisão pode ser a diferença entre a vida e a tragédia.
Lá fora, as nuvens carregadas escondiam um perigo silencioso. Enquanto os homens exploravam as profundezas, gotas de água se acumulavam no solo encharcado, preparando o cenário para o desastre que mudaria para sempre o destino daquela expedição. A Farmarton Passage não era apenas um túnel estreito, ela era uma sentença de confinamento. Um corredor com 275 metros que poderia transformar a mente mais calma em uma prisão de desespero. Suas paredes, com apenas 45 centímetros de altura e 30 de largura, não ofereciam escolha. Você rastejava ou ficava preso. Não havia como se virar, não tinha nem como recuar. O chão era praticamente irregular e coberto por pedras afiadas, e a única forma de avançar era pressionando o peito contra o chão e puxando o corpo com os braços. Para os exploradores, a sensação era de estar engolido pela própria terra. Cada um deles se arrastava lentamente, com a respiração ofegante, ecoando nas paredes úmidas e frias. As botas de borracha raspavam nas laterais do túnel, enquanto as sombras projetadas pelas lanternas presas ao capacete dançavam como figuras ameaçadoras. A luz era limitada, iluminando apenas alguns metros à frente, o suficiente para mostrar o próximo obstáculo, mas não o suficiente para oferecer qualquer conforto. Jeff Burrow, logo atrás de Dave, respirava profundamente para manter a calma. Ele sabia que na Farmarton a paciência era uma aliada tão importante quanto a força física. Um erro, um movimento apressado, um momento de pânico poderia resultar em alguém preso em uma posição perigosa, bloqueando o caminho para os outros. A passagem estreita não permitia recuos fáceis, ali cada metro conquistado era irreversível. O segredo era avançar devagar, mantendo o ritmo e, acima de tudo, a cabeça no lugar. Mas, naquele dia, as condições não estavam a favor deles. A água escorria pelas paredes da caverna e formavam pequenas poças sobre os corpos dos exploradores. Ainda não era suficiente para causar preocupação, mas Dave, na liderança, estava atento. Colin Vickers, que vinha logo atrás de Jeff, sentiu o frio da água nas mãos enquanto avançava, mas ele tentou não dar importância. Ele pensou profundamente. Já passamos por isso antes. Naquele momento, o maior desafio parecia ser físico. Os músculos dos braços de Michael Ryan, o mais jovem do grupo, começavam a doer devido ao esforço repetitivo de puxar o corpo para frente. À medida que se arrastava pela Farmarton, o pequeno fluxo de água começou a se transformar em uma corrente cada vez mais forte. Primeiro, a água chegou aos tornozelos, depois aos joelhos, e os sons da correnteza agora ecoavam pelas paredes estreitas do túnel, tornando impossível ignorar a urgência da situação. Quando a água finalmente chegou aos ombros, Jeff Burrow e Michael Ryan, que lideravam o grupo, sentiram o verdadeiro peso da luta que estavam prestes a enfrentar. Com o peito pressionado contra o chão e água gelada batendo em seus rostos, cada movimento exigia um esforço redobrado. Os braços, que antes serviam para puxar o corpo calmamente, agora lutavam contra uma corrente que parecia querer empurrá-los para trás. Jeff tentava manter a calma, mas o som do fluxo crescente tornava difícil ignorar esse medo. A cada metro percorrido, o nível da água subia mais, e as suas chances de escapar diminuíam. A chuva calma se tornou uma inimiga mortal. O tempo estava contra eles, e para os 6 homens, o caminho de volta para a superfície não era mais uma simples questão de esforço físico. Era uma luta desesperada contra a força implacável da natureza. O túnel, que já era apertado, mesmo sobre condições normais, agora parecia um caixão líquido. O fluxo da água, antes apenas incômodo, havia se tornado uma corrente violenta que invadia cada fenda e cada espaço de ar disponível. Suas roupas pesadas estavam encharcadas e cada movimento era como puxar um peso morto pelo chão da pedra escorregadio. Quando encontraram uma pequena fenda no teto, ambos se empurraram para cima, pressionando os rostos contra o espaço apertado e respirando o pouco de ar que restava. Mas o ar ele era rarefeito e a água continuava a subir. Michael virou o rosto para Jeff, os olhos dilatados de medo. O que a gente faz agora? Sua voz era um sussurro, abafado, quase engolido pelo som da correnteza. Mas Jeff não tinha respostas. O rosto dele, normalmente calmo, agora refletia o mesmo pânico silencioso. Naquele momento, ambos sabiam que estavam presos. A última tentativa de resistência veio quando John tentou se empurrar ainda mais para cima, enfiando seu rosto em um pequeno espaço de ar que encontrou na rachadura. Espaços de ar em cavernas inundadas são traiçoeiros. A água, ao subir rapidamente,
comprime o ar restante, criando bolsões menores e aumentando a pressão dentro desses espaços. Isso não só diminui o tempo de oxigênio disponível, como também acelera a sensação de sufocamento. Mesmo com o rosto pressionado ao último resquício de ar, John estava respirando um oxigênio rarefeito, saturado de dióxido de carbono. Ele lutou por mais alguns segundos, seus olhos abertos fixados na escuridão, até que o fluxo de água finalmente o dominou. O que veio depois foi o silêncio absoluto, e o tipo de silêncio que não conforta, mas que pesa como uma lápide. Mossdale havia vencido mais uma vez. Não por falta de força, mas porque em ambientes como aquele, a natureza não negocia. Quando sua futura esposa voltou à entrada da caverna às 9 da noite, encontrou um cenário que fez seu coração afundar. O pequeno riacho que estava próximo da entrada havia se transformado em um lago profundo e silencioso, cobrindo completamente o caminho para dentro. A visão era quase que surreal. A abertura que horas antes permitia a passagem dos exploradores agora estava submersa sob um espelho escuro e traiçoeiro. O instinto tomou conta dela. Sem pensar duas vezes, Morag correu 3 km pela estrada cheia de lama até uma fazenda próxima, gritando por ajuda. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucas horas, equipes de resgate, voluntários locais e bombeiros chegaram ao local. Armados com equipamentos pesados, mas carregando o peso de uma incerteza cruel, bombas começaram a ser instaladas para drenar a água da entrada, mas o processo era basicamente lento e implacável, assim como o próprio tempo. Cada hora que passava parecia esculpir mais fundo a ideia de que talvez já fosse tarde demais. Durante a madrugada, enquanto as bombas trabalhavam sem descanso, o silêncio ao redor da caverna era quebrado apenas pelo som constante das máquinas e pelos murmúrios dos socorristas. Morag observava de longe as mãos apertadas juntas, como se o ato de orar silenciosamente pudesse reverter o destino dos homens presos lá dentro. E claro, do seu futuro esposo. Ela não conseguia afastar os flashes de memória do rosto sorridente de Dave, do plano do casamento, agora ameaçado por um destino que não podia controlar. Quando a manhã finalmente chegou, os socorristas conseguiram abrir caminho até a Far Marathon Passage. O túnel estava parcialmente inundado, mas agora havia espaço suficientemente para avançar. Os homens entravam gritando pelos exploradores, mas o eco era a única coisa que respondia. O silêncio que se seguiu foi devastador. Poucos metros dentro da passagem, as lanternas dos socorristas iluminaram uma cena desoladora. Os corpos de Jeff Burrow e Mike Ryan estavam enroscados em uma pequena fenda no teto do túnel, com os rostos pressionados contra a rocha. A forma com que seus corpos estavam posicionados revelava a luta desesperada que travaram até o último instante. Um por um, os outros corpos foram localizados ao longo do túnel. Cada posição contava uma história silenciosa de resistência e desespero. Bill Frakes, Colin Vickers e Dave Addison foram encontrados juntos, como se estivessem tentando se ajudar até o último momento. O mais difícil de localizar foi John Ogden, que ele havia se enfiado tão profundamente uma rachadura no teto da caverna que levou 2 dias inteiros para removê-lo de lá. Os seus dedos estavam feridos, as unhas quebradas, como se tivessem arranhado a rocha tentando encontrar uma saída que nunca veio. E para Morag aquilo não era apenas a perda de um grupo de exploradores, era a perda do seu futuro ao lado de Dave, de todos os planos e sonhos que haviam construído juntos. A tragédia de Mossdale não foi apenas uma catástrofe isolada, ela se tornou um marco sombrio na história, lembrado como um exemplo de como até os mais experientes podem ser vencidos pela força implacável da natureza. Em 1970, amigos das vítimas organizaram um ato silencioso e comovente. Moveram secretamente os corpos dos exploradores para uma câmara superior que batizaram de O Santuário. Ali, entre as rochas que testemunharam suas últimas lutas, os homens descansaram em paz. E após o desastre, a entrada da caverna foi fechada permanentemente, um selo definitivo para evitar novas tragédias. Mas Mossdale continua viva, porque a verdade é clara. Há lugares no mundo que exigem respeito absoluto. Eles não oferecem segundas chances. Aqueles que os desafiam, como vimos em Mossdale, podem nunca voltar. E talvez essa seja a lição mais dura de todas. Não importa quão preparado você esteja, a natureza sempre terá a última palavra.